Bem, nosso convidado nesse momento é o médico pneumologista, Dr. Mauro Gomes, que também é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Dr. Mauro, boa noite, obrigado pela participação. Obrigado. Por que as pessoas, quando chegam no inverno, tomam a vacina da gripe e pegam a gripe? Por que isso acontece? A vacina da gripe, ela dá uma proteção muito boa contra as complicações da gripe, né? Uma das principais complicações da gripe é a morte por pneumonia. Então, a vacina da gripe, que protege exclusivamente contra o vírus influenza, que é o vírus causador de maiores infecções gripais nessa época do ano, o vírus é uma porta de entrada para a pneumonia. Então, a vacina, ela previne praticamente 50% de mortalidade nos idosos decorrentes de pneumonia. Se o idoso já tiver uma doença respiratória crônica, esse índice de proteção chega a 70%. Por isso a importância da vacinação para essa população. Sim, importante, então, também por causa da prevenção da pneumonia. Exatamente. A pneumonia, naquela escala que mais mata, onde é que ela entra? A pneumonia é a quarta causa de óbito no Brasil. Tirando-se as causas violentas, a gente tem mortes por doenças cardíacas, doenças do sistema nervoso central, como os derrames, câncer, e pneumonia vem em quarto lugar. Se interna no Brasil aproximadamente 900 mil casos de pneumonia por ano. Doutor Mauro, as pessoas que sofrem aquilo que popularmente a gente dá o nome de asma, né? Os especialistas chamam de DPOC, não é isso? Não, aí é a confusão. Existe a asma e existe a DPOC. São coisas diferentes? São coisas diferentes. A asma é uma doença inflamatória dos brônquios de causa alérgica. Geralmente acompanha o indivíduo desde a infância e adolescência. Mas por que o inverno fica pior? Por causa dos fatores ambientais do frio, a irritação causada pelo frio, as infecções virais e a poluição aumenta o grau de irritabilidade nessas vias aéreas sensíveis e o indivíduo entra em crise, desde que ele não esteja adequadamente tratado e controlado. A DPOC que você falou, que é chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma doença que ocorre após os 40 anos e é no indivíduo fumante. É um quadro parecido às crises com a asma, mas tem muita secreção, muita expectoração, o indivíduo cursa com muitas infecções. É um pouco diferente. Sei. Agora, onde é que o cigarro entra nessa história, entre a diferença entre uma doença e a outra? O cigarro causa DPOC e o cigarro agrava a asma. Ele não causa asma, mas ele agrava o indivíduo com asma e ele começa a ter mais crises. A DPOC, a causa é o cigarro. Sei. Há casos desse que a pessoa tem que ser atendida no pronto-socorro, no hospital, quando fica muito Nessa época do ano aumenta o procura ao pronto-socorro, né? O número de atendimentos por doenças respiratórias é muito superior, o número de internações é muito maior, exatamente pelo fato das vias aéreas desses indivíduos portadores dessas doenças estando mais sensíveis. Esses fatores que eu citei anteriormente vão ser irritativos e vão desencadear as crises. Por isso é importante esses indivíduos portadores dessas doenças não deixarem o tratamento ao longo do ano, porque a melhor forma de prevenção é o tratamento continuado, porque vai permitir que ele passe esse período mais tranquilo. Agora, a gripe é diferente do resfriado? São causadas por vírus diferentes ou é a mesma coisa? Apesar de serem muito parecidas, a gripe é uma doença um pouquinho mais grave, que geralmente está ligada ao vírus influenza, que é o vírus que está sendo protegido pela vacina, né? Então é uma infecção de vias aéreas altas, nariz, garganta, aquele quadro de congestão nasal, secreção purulenta, dor de garganta, tosse, muitas vezes até quadro de chiado no peito, leva uma semana a 15 dias. Os resfriados normalmente são outros tipos de vírus, adenovírus, rinovírus, coronavírus, uma infinidade outra de vírus que causam infecções mais leves, que levam 3 a 5 dias, geralmente limitadas no nariz e na garganta. Essas infecções mais frustras não causam complicações, como a da influenza, que leva à pneumonia. Por isso a importância da vacinação para a influenza. Tomão, quando a gente toma uma vacina para a febre amarela, dura 10 anos. A gente até põe no passaporte, aquele, não é isso? Não? Mostra lá, não é? Por que essa vacina da gripe tem que tomar todo ano? É só para as empresas farmacêuticas venderem mais ou não? Não, apesar de poder parecer isso, não é. O vírus do influenza, ele é um vírus muito mutável. Ele se muda muito rapidamente. Então, a cada ano, nós temos vírus novos circulando. Por isso que o indivíduo pode tomar vacina e mesmo assim ficar gripado. Então, a vacina é feita pelos 3 vírus mais frequentes que causaram gripe no ano anterior. Então, se tiver um vírus novo circulando, e hoje em dia, com as correntes migratórias, os vírus são trazidos muito rapidamente de um canto para outro, é muito comum ter vírus novos no mercado. Então, há necessidade de renovar a vacina anualmente. Tom Mauro, muito obrigado pela gentileza. Obrigado a você. Boa noite, muito obrigado. Bem, daqui a pouquinho, os usineiros pernambucanos plantam cana-de-açúcar em área, imagine, de preservação da Mata Atlântica, e foram surpreendidos pela fiscalização. A multa para esses usineiros é de R$ 120 milhões. Você vai ver no Jornal da Cultura daqui a pouco.